Muito obrigada, então. Cássia, se você quiser compartilhar a tela, então, ou fazer a tua introdução, se apresentar, diga quem é você, o que você faz, por favor. Sim, então, pessoal, boa noite a todas vocês. É um prazer estar aqui, né? Como a Ali falou, eu me chamo Cássia, sou psicóloga, me formei na Universidade de Passo Fundo em 2021, desde então eu trabalho com a parte clínica, né? E é um prazer estar aqui falando de um tema e de uma prática profissional que eu amo muito, tá? É desafiador para mim, porque, primeiro, eu nunca compartilhei esse conhecimento nesse formato, né? Que a gente está fazendo hoje. E segundo, porque o tema, como a Ali falou, ele é bem teórico. E aí eu preparei um material para trazer eles para vocês, no sentido assim de apenas me nortear, né? Trazer um norte, uma direção, para a gente fazer uma troca, uma conversa mais agradável, mais leve. Mas, em alguns momentos, tem ali um pouquinho de teoria, tá? E aí a gente vai ter que ler os slides, eu vou ter que ler, né? Mas aí eu vou ler junto com vocês, vou explicar esse conteúdo. E aí, fiquem bem à vontade, por favor, para abrir o microfone, para falar, para perguntar, né? Para dizer daqui a pouco, ai, Cássia, olha isso que tu me falou, me chamou a atenção em tal coisa, eu me lembrei de tal fato, acho que eu vivi alguma coisa parecida, tá? Podem falar, tá? Eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Então, Ali, eu vou compartilhar. Não precisa esperar a vez, né, Cássia? Não Não precisa precisa esperar a vez, esperar. aqui pode perguntar. Isso aí, por favor, tá? E como viramente, sem medo, tá? A psicanálise é uma experiência, tá? Então, é importante que vocês falem do jeito de vocês, com as palavras que vierem à mente, tá? E aí a gente vai trabalhando. Ali, como eu faço para compartilhar aqui? Você está com o arquivo aberto, como eu comentei contigo? Estou com o arquivo aberto, aham. Tá, então Não, tu tá aqui no Zoom, então embaixo vai ter Share, uma pastinha verde. Tu clica uhum, ali, clicou, vai tá, aparecer o teu arquivo, dá 2 cliques no teu arquivo, ele vai abrir automaticamente. Isso, já ah, tá vendo? perfeito, Perfeito, tá. agora você pode colocar em módulo de apresentação, se você quiser. Quero um modo de apresentação aqui. Então, nós vamos falar sobre o id, ego e superego, que são as Não três. veio, Cássia, não veio módulo apresentação, você tem que deixar fora, interrompe em cima, stop share, em cima, tá escrito stop share. Isso, Uhum, tá. vai lá no teu arquivo, deixa ele já em módulo de apresentação. Uhum, aqui. Isso, ok, tá em módulo de apresentação. Agora, você clica ali deve ter quatro, na parte de cima do teclado, deve ter um espaço com 4 bolinhas. Tu clica ali que vai aparecer o teu Zoom. E daí tu entra de volta no Zoom. Quatro bolinhas na parte de cima do meu teclado. Tu consegue, tu tá no Zoom? Tu Eu tá tô no enxergando Zoom. na tua frente? Porque agora eu tô nos meus slides. Exatamente por isso. Tu tem uma. Deve ser no F3 ou no F4. É no F3, deve ter umas janelinhas ali. Tenta clicar ali. Tá, Apareceu a janelinha do Zoom? eu vou ver. F aqui, não. F5. F3 em cima. Tenta um F3, um F4. Senão eu compartilho, eu tô com teus slides aqui também, é só eu abrir. Tá. Eu só puxei um slide que eu achei bem importante, Ali, mais para o meio da apresentação. Não tem Não sei. problema, depois você pode ir e voltar sem problema nenhum. Deixa que eu vou pegar aqui a tua apresentação. Só um minuto, por favor. Bem rapidinho. Ó. É que não tá aparecendo em formato de tela cheia, entendeu? Uhum. Porque tu tá compartilhando ele com. Agora sim, muito bem, que orgulho, vai lá. Tive erro aqui, viu? Seja Então, tá. apresentado ao Zoom, né? Coisa boa. Vai lá. Muito bem. Então, nós vamos falar, meninas, sobre o id, ego e superego, né? Que são as três instâncias do nosso psiquismo, tá? Essa é uma abordagem, a psicanálise, ela é uma abordagem criada
por Freud, né? Em 1859 que ele começou a estudar, na verdade ele descobriu o inconsciente, né? A psicanálise é o estudo do inconsciente, é um método de investigação do inconsciente, tá? E aí, então, a partir das experiências clínicas, dos atendimentos que ele realizou, ele foi descobrindo o inconsciente. Num primeiro momento, ele veio, então, com a proposta da teoria do trauma, tá? Que é o nosso primeiro modelo mental, aonde ele vai falar que o indivíduo, né, a pessoa, tem uma memória de um abuso sexual na infância, tá? Uma situação que aconteceu com aquela pessoa, né, e que gerou nela um trauma, certo? E aí, o conflito seria, né, a memória dessa situação, um afeto excedente que é inaceitável para os padrões morais. Então, isso gera muito sofrimento, muito conflito. O sintoma, então, ele acontecia no corpo. Então, existe um trauma, existe uma representação, e o sintoma acontecia no corpo com um sentido. Por exemplo, o primeiro caso dele foi com a Ana O, que era uma paciente histérica. Qual que era o sintoma dela? Ela não conseguia se mexer as pernas, se movimentar, tá? Ela tinha, às vezes, uma crise muito forte de ansiedade, de angústia, e ela não conseguia movimentar as pernas, certo? Foi para médico, fez exames, né? E não tinha nada fisiológico que comprovasse, que explicasse aquela doença. Então, ela foi fazer análise com o Freud, e ele foi investigando, né, a vida psíquica dessa paciente, dessa mulher. Ela era uma mulher muito inteligente, inclusive, e aí ela foi uma paciente, assim, chave na clínica do Freud para a descoberta do método da psicanálise. E aí ele foi descobrindo que ela, quando era criança, ela era uma pessoa muito ligada ao pai, e ela seguiu esse pai em uma noite, e ele foi para um bordel. Pensa, né, gurias, em 1800, né, em 1800, primeiro que o sexo era um grande tabu, segundo que o pai era aquela pessoa idealizada por essa menina, né, e terceiro que, imagina, um bordel, para ela aquilo ali, né, aquele tipo de lugar nem sequer existia, né, e ela ali, uma menina de 10 anos aproximadamente, segue esse pai à noite e vai até, segue ele no bordel, entra lá dentro, vê aquele ambiente, vê o pai naquele ambiente, e ali ela ficou traumatizada, certo? Essa energia, esse afeto que a Ana teve, que é o conflito dela, né? Então, a partir do momento em que ela recupera essa memória e consegue associar a essa memória a esse afeto, né, que ela teve naquele momento, né? O afeto ele é liberado e aí acontece a cura. Ela volta a movimentar as pernas, tá? Freud, ao longo do tempo, foi descobrindo que esse trauma, tá? Ele pode não ser real, ele pode ser a fantasia de uma sedução. Então, por que a gente na clínica, quando a gente atende pais, por exemplo, a gente fala assim, olha, não é bacana a criança dormir com os pais na cama. É importante ele ter o quartinho dele, né, o espaço dele. Olha, sempre que tu for tocar o corpo de uma criança, peça permissão, pergunta se você pode, diz aquilo que você vai fazer. Olha, fulaninho, agora eu vou trocar a tua roupa, vamos colocar essa calça, vamos tomar um banho. Falar com a criança para que ela não tome aquele contato como uma invasão, né, como um trauma, que não mexa com sentimentos, com sensações corporais, que ela, enquanto criança, não tem um aparelho psíquico maduro para lidar com aquele tipo de sensação corporal. Né? Então, o trauma ele pode ser real, e aí é muito sério quando isso acontece, né? Em casos de abusos sexuais, né? A gente sabe que acontece. Então, ele pode ser real, mas como ele também pode ser uma fantasia, né? Uma situação ali que aquela criança foi mexer, enfim, manusear o corpinho dela, enfim, e aquilo ali ela tomou como algo invasivo, percebeu aquele toque como algo invasivo. Então, pode ser uma fantasia de sedução. Até aqui, gurias, vocês conseguiram compreender? 100%. Pode Então, tá. seguir. E cuidado para
Nós também vamos descobrir algumas coisas aqui, tá, gente? Quando eu fiz psicanálise, eu descobri coisas que eu nem imaginava que eu havia passado na infância, né? Dos meus cursos, da minha busca do autoconhecimento. Então, assim, isso aí nos bloqueia muito quando a gente não sabe o que acontece, a gente não sabe de onde vem emoção, raiva, essas coisas todas, e aí a gente começa a se dar por conta do que nos ocorreu, né, Cássia? Uhum, exatamente, exatamente, né? Então, e às vezes a criança, ela é tomada, até no manuseio, né, do corpinho, enfim, pelos pais, até no cuidado, né? Gente, às vezes a gente vai, a gente percebe, assim, que as pessoas, elas têm aquilo, a criança tem aquilo como natural, e aí, mas aquilo gera um desconforto, gera um trauma. E aí, lá na clínica, lá em terapia, ela vai lembrar daquilo, vai lembrar daquela sensação e vai verbalizar na terapia, né? Ah, na verdade, essa situação aconteceu comigo e eu tive uma sensação muito ruim. Agora, lembrando bem, sabe? Porque o que que acontece? Esse trauma, esse afeto excedente inaceitável pelo nosso ego, ele é reprimido pelos mecanismos de defesa do nosso ego. Então, ele vai ficar reprimido no inconsciente. E aí, lá na psicoterapia ou na mentoria, conforme a gente vai investigando a vida dessa pessoa, através da fala, do discurso, ela vai trazendo esses conteúdos, tá? Esse, menina, essa teoria do trauma é o primeiro modelo mental que o Freud, ele postulou, tá? Conforme foi aprimorando ali o método e a investigação do inconsciente, ele passou para o segundo modelo, que é o modelo topográfico, que nos traz a alusão aí de lugares, tá? Lugar é algo distinto, né? Começa em um ponto, termina em outro, né? Lugar, algo mais engessado, talvez, né? E aí ele trouxe a ideia do inconsciente, de um pré-consciente e de um consciente, né? O conflito vai morar onde? O conflito ele é interno, então a expressão da pulsão e a instância da censura. Então ele vai dizer assim, lá no inconsciente a gente tem uma pulsão, tem um desejo, né? Algo latente que quer vir à tona. E aí eu tenho o pré-consciente que faz uma censura, né? Ele faz uma barreira, ele não permite que esse conteúdo venha para a consciência. E aí ali gera um conflito. O sintoma, o que que é? O ego faz essa barreira para esse conteúdo permanecer inconsciente, porque essa pulsão, esse desejo, ele é ameaçador, eu não sei lidar com ele me desorganiza, ele é angustiante, né? Então, o ego faz essa pressão para manter esse conteúdo reprimido, mas o inconsciente, ele é atemporal, ele não é cronológico, ele não sabe, não entende passado, presente e futuro, ele é irracional, e ele não cessa até ser ouvido. E aí a gente tem uma frase muito legal para entender o inconsciente, como ele funciona, como ele opera, que é a seguinte frase: se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Então, por mais que o ego faça essa pressão, né, acione esses mecanismos de defesa para reprimir esse conteúdo não vai cessar. Ele vai fazer de tudo para vir à tona. E como que ele vem à tona? Ele vem à tona por um sintoma, né? O que é o sintoma? Ah, é uma depressão, uma angústia, é uma bipolaridade, é uma ansiedade, né? Ele gera angústia, ele gera sofrimento, só que na ordem, na lógica e na ordem do inconsciente, esse sintoma, ele está trazendo um prazer, uma satisfação funcional, porque ele está fazendo aquilo que ele deseja, que é vir à tona, né? Então, é um paradoxo, né? É um paradoxo. Na questão pulsional, eu tenho uma satisfação, mas na realidade, na ordem da lógica da vida real, isso me gera um sofrimento, né? Então, ele vem através de um sintoma, ele vem através dos atos falhos. Quais são os atos falhos? É uma brincadeira, é um lapso de memória, é um trocadilho, né? Eu quero falar o nome de João e falo Pedro. Opa, troquei aqui, ai meu Deus, que confusão, desculpa, errei. Né? Esse trocadilho, esses errinhos que a gente comete, na verdade, é o nosso inconsciente vindo à tona.
Esqueci de tal coisa, puxa vida, eu tinha uma reunião e esqueci. Mas, enfim, esses esquecimentos também, meu Deus, eu quero lembrar o nome dessa pessoa e não me vem à mente, o que será que é? Também, tudo isso, brincadeiras, piadas, tá? Tudo isso é ato falho, o nosso inconsciente vindo à tona, certo? E os nossos sonhos. Então, qual que é a proposta de tratamento aqui de acordo com o segundo modelo mental, né? É fazer uma análise das resistências, é entender como é que esse ego está fazendo esses mecanismos de defesa, né? E interpretar esses sinais do inconsciente. Aí a gente vai construindo uma ponte, tijolo por tijolinho, né? A gente vai conduzindo aquela pessoa a entender o funcionamento do ego dela, qual que é o mecanismo de defesa que ela está usando, é negação, né? Parte dela sabe do que eu estou falando. Não tem aquelas pessoas que vêm às vezes com um problema que está na cara a solução, e aí a gente fala, e aquela pessoa nega, parece que ela nega. Ela até pode concordar contigo, mas no segundo momento ela está negando tudo aquilo que ela falou e tudo aquilo que tu disse para ela. E ela não consegue sair daquele lugar, né? A famosa negação. Então, a pessoa que está usando esse mecanismo de defesa da negação, ela está usando por um motivo. E a gente tem que mostrar para ela esse mecanismo e dizer o que será que você tem tanta dificuldade de aceitar isso? Né? Vamos pensar aqui. Tu fez tal coisa, tu faz tal coisa, esse aqui é o resultado. Tu quer continuar tendo esse resultado? Tá, mas você tentou algo diferente? Qual que é as formas que você tem de agir, né, que tá, de diferente daquilo que você vem fazendo, que pode te levar para algum lugar diferente? Quando você faz essas perguntas, a pessoa que tem a negação, ela fica mexida. E aí você mostra para ela, eu estou sentindo você desconfortável. Parece que isso que eu estou te falando tá difícil de você aceitar. Por que será que é tão difícil aceitar? O que tu tá sentindo? Aonde que tá doendo, né? Que sentimentos tá te provocando? Então, essas perguntas para a pessoa conseguir se dar conta do mecanismo de defesa que ela está fazendo. E aí, a partir do momento que ela diz assim, é verdade, Cássia, é verdade, Ana Paula, é verdade, Annelise, é verdade, Silvana, isso que tu tá me falando realmente, eu tô com dificuldade de aceitar mesmo, eu tô negando isso aí já faz um tempo, e aí tu pergunta, mas por que é tão difícil aceitar? O que que lembra essa situação? Aí, quando você faz essa pergunta, tu já tá dando um passo à frente, é um tijolinho a mais, porque aí você, venceu a barreira do mecanismo de defesa, a resistência dela, conseguiu fazer ela perceber o mecanismo de defesa que ela utiliza e já colocou mais um tijolinho na estrada rumo ao inconsciente, que é a pergunta: o que essa situação te lembra? Aonde você já viveu algo parecido? Aí você está fazendo pergunta lá do passado, que é que ela associe essa situação do hoje com alguma coisa que ela viveu lá no passado, tá? Isso é um modelo de tratamento dentro do segundo modelo. Pessoal, até aqui, o que é que vocês conseguiram compreender? Dúvidas? Eu vou perguntar. Pode Ana, perguntar. Pode perguntar. o Porque que você... também, né, Cássia, o id e o ego, o superego, vem da psicanálise e são temas complexos, então talvez as pessoas ainda estão assimilando tudo isso e ao longo da mentoria eles podem estar perguntando. Mas eu gostei muito do modelo prático que tu trouxe, de onde que a pessoa percebe que de repente ela tá com estas denominações, que pode ser por trauma, por um modelo topográfico, esse modelo estrutural. Pode falar, desculpa que eu te interrompi. Eu aqui trouxe para vocês, falei da negação, né? Que é quando a pessoa tem essa dificuldade de aceitar aquilo que ela está vivenciando, mas tem vários outros mecanismos de defesa do ego, né? Por exemplo, tem a projeção, que é quando eu tenho uma situação em mim, algo em mim que eu não consigo lidar com aquilo, eu nego a existência daquilo em mim, e aí eu projeto no outro. Às vezes o outro não tem nada a ver, o outro é completamente diferente, mas eu tô vendo pelo em ovo, sabe? Eu olho para o outro e eu enxergo aquilo, mas é porque eu estou projetando nele. Eu tô querendo enxergar nele algo que olhar para mim e reconhecer é muito difícil, eu não consigo fazer, né? Então, tem a projeção, tem a formação reativa,
que algumas pessoas têm, né? A formação reativa, ela acontece geralmente quando uma pessoa tem um ego mais fragilizado, uma identidade mais fragilizada, ela não consegue ter o poder de voz. Então, por exemplo, passo por uma situação muito difícil, tá? De violência, por exemplo, violência doméstica, vamos supor, tá? E aí, quando você vai dizer, mas escuta, tu não sentiu indignação? Mas olha o que ele fez contigo, que horror, que situação absurda. Você, né? E aí a pessoa vai dizer, mas é que ele, coitadinho, ele passou por tanta coisa difícil, eu tenho tanto dó dele, mas ele não fez isso por mal, na realidade ele me ama, né? A formação reativa, quando eu tenho que ter um sentimento, e aí, na verdade, eu tenho um sentimento oposto ao que eu deveria ter, ou que é natural que eu tenha. Então, tem vários mecanismos de defesa que a pessoa pode estar acionando, tá? Para se proteger, tá? E aí a gente vai para o terceiro modelo, que é o Tá. estrutural. Oi. Oi, Fernanda. Pode falar. Trazendo isso para o ambiente de trabalho, a gente percebe na tua explicação que eu consigo visualizar não só os meus próprios traumas, como a Ali falou, mas os traumas de outros colegas, de outros gestores que a gente vive diariamente e principalmente os mais reativos, né? Que fazem com que a gente retroceda e se desarme e tente ir por outro lado, né? É Uhum. bem isso. Sim, sim. As pessoas, quando elas reagem, né? Na verdade, elas estão se defendendo. Talvez na infância, elas tiveram uma infância onde elas foram crianças, onde os pais submeteram elas, né? Onde os pais diziam daqui a pouco, pressionavam, submetiam, não davam voz, não deixou que essa criança se desenvolvesse com naturalidade, né? E aí, quando ela se torna adulta, ela começa a projetar tudo isso no outro, né? Os outros são lentos, os outros são incompetentes, os outros eles não prestam, eles não fazem nada certo, mas daqui a pouco é porque eu me sinto assim e é porque alguém lá na minha infância me tratou dessa maneira e eu me identifiquei com esse pai, com essa mãe que agia dessa maneira comigo e agora eu estou simplesmente transferindo ou não seria uma transferência, mas agora eu estou reproduzindo esse comportamento violento para o outro, né? Ou aquela criança que tinha muita dificuldade de fazer alguma coisa e que o pai pegava pesado, agora eu olho para o meu funcionário e eu não consigo aceitar a dificuldade dele. E aí então mexe muito comigo, né? Mas é porque ele teve uma identificação projetiva com o pai, ele se identificou com esse pai muito autoritário, né? Muito rígido, e agora ele está repetindo esse padrão. E ele não consegue olhar para essa criança que ele foi. Né? Talvez a gente for trabalhar uma comunicação não violenta com ele, onde esse gestor tenha que se colocar no lugar desse funcionário, tá? Para poder ter empatia e entender o lugar desse funcionário que tem dificuldade, para ele conseguir fazer isso, ele vai ter que lembrar da criança que ele foi lá atrás. E para ele, isso é muito angustiante, porque ele não resolveu, né? Ele não curou essa ferida. Bem complicado. Fernanda, acho que Um foi mais ou exemplo menos isso. muito prático para os líderes, né, pessoal? Porque assim a gente enxerga líderes agindo dessa forma agressiva, a Cássia sabe disso, né? E às vezes a gente pensa assim, ah, por que que a pessoa age assim? Por que que ela não se comporta diferente? Não é assim que deve ser e tal. Só que tá tão no inconsciente que ela nem se dá por conta disso. Isso para Uhum, nós também. Estou falando não só para os líderes, tá? Estou falando para nós, que às vezes a forma agressiva com que a gente responde a determinada situação ou se comporta, opressora, muitas vezes é porque eu vivi essa situação lá atrás, né, Cássia? exatamente. Muito bem. E aí a gente vai para o terceiro modelo, né? Que é o modelo estrutural, onde a proposta aqui é uma estrutura dinâmica. Aí a gente não está mais falando de um id, do inconsciente, de um pré-consciente, de um consciente bem definidinho, sabe? Cada um na sua caixinha, cada um no seu lugar. A gente já está falando de uma estrutura mais dinâmica,
né? Onde o ego também tem uma parte inconsciente, onde o superego também tem uma parte inconsciente, e aí a gente não sabe mais ou menos, não sabe onde é que um começa e onde termina, tá? É algo mais dinâmico, mais fluido, e aí tem uma certa complexidade aqui. Mas aí a gente vai falando disso até ir esclarecendo, tá? Aqui o conflito, então, é entre essas estruturas, entendidas por meio de suas representações psíquicas. O que é uma representação psíquica, né? É uma percepção, é como uma situação é percebida e sentida por um sujeito. Então, vamos pensar. Eu perdi um filho. Que dor, que absurdo, que sofrimento, que luto, que terrível. Aí, para uma outra pessoa, eu perdi um gato. Um gato que está na minha família há 20 anos. Ai, meu Deus, ele passou por todas as fases do meu desenvolvimento. Né? Ai, ele era muito ligado com a minha avó, com a minha mãe. Aí, esse gato é quase um ente querido da família. E aí, tem a mesma dor e o mesmo sentimento que a perda de um filho. Né? Ou uma mulher que daqui a pouco teve câncer e perdeu o cabelo. Para ela, isso é a mesma coisa que a dor de uma mãe quando perde um filho. É a representação que aquilo tem, né? A forma como a pessoa percebe aquela realidade e como ela sente essa realidade, né? Então, isso é uma representação psíquica, tá? A grosso modo, tá, gente? A grosso modo seria isso, tá? O que cada um tem aí na representação no seu psiquismo. E a angústia sentida pelo ego, que o coloca em defesa, é que desencadeia a repressão e formação de sintoma. Então, de novo, o meu ego, o meu eu, a minha identidade, né, eu, Cássia, consciente, sofro tamanha angústia quando eu me dou conta dessa representação, quando eu me dou conta, quando eu penso nesse conteúdo, que eu reprimo ela, né? Eu faço a repressão. E aí esse sintoma vem como uma satisfação pulsional, né? Como um sintoma, né? Esse seria o conflito dessas estruturas, um pouco parecido com o modelo anterior, né? E aonde que seria, o que seria então o tratamento? Compreensão de como o ego se adapta aos diferentes níveis de conflito e a análise dos mecanismos de defesa. Então, o nosso inconsciente, ele vai querer se satisfazer, ele vai dar um jeito para isso, né? O ego vai fazer esses acordos, porque o ego, ele vai fazer a mediação, né? Entre o meu id e o meu superego, aquilo que eu quero e aquilo que eu posso fazer, eu vou dar um jeito de me adaptar a isso. E aí, nesse tratamento, eu vou ter que entender a serviço de que está tal comportamento. Esse comportamento que você está tendo, está te trazendo sofrimento, que tu tem dificuldade de modificar, que você quer, mas que você não consegue. Ele está a serviço do quê? Né? O que ele está querendo satisfazer? A gente vai falar mais sobre isso nos próximos slides e a gente vai clarear esse conceito. Vamos lá. Então, o id aqui é muito fácil a gente entender, né? Já na visão dinâmica, agora na visão dinâmica, estrutural, fica um pouquinho mais complicado, né? Mas o id é o polo pulsional da personalidade, são seus conteúdos inconscientes e recalcados, hereditários e inatos, e, por outro lado, adquiridos. Vamos ver, vamos entender. Então, lá na frente a gente vai entender isso aqui. Gurias, algumas imagens para a gente olhar e tentar trazer, né, colocar em palavras o que a gente está enxergando, qual que é a percepção que a gente tem, certo? Preciso muito da contribuição de vocês agora, tá? Para os próximos slides. Então, aqui eu tenho uma moça, né? Vamos ver. O que vocês estão vendo? Falem vocês. O que vocês veem nessa imagem? Satisfazendo um prazer. Uhum. Tá. Primeiro, quem que é a pessoa da imagem? Quem que é a pessoa da imagem? Uma mulher. Uhum. Ele é uma mulher. Então, essa mulher, ela já está aí, ela já passou pela fase oral, pela fase anal, pela fase fálica, pela latência, já passou pela fase genital, pela puberdade, ela já é uma mulher, né? É uma A psicossexualidade dela já está amadurecida. 30 e poucos anos, 40 anos, por aí. Em torno disso. Exato.
E o que que ela tá com? E ela tá com o que na mão? Uma colher. A colher. E ela colocou essa colher aonde? Na boca. E o que que ela tá fazendo? Sentindo prazer, degustando alguma coisa, que nem a Annelise disse. Vai lá, Fer. Eu vejo que ela está sentindo prazer, ela chega a fechar até os olhos de tanto prazer que ela está sentindo. De repente, nessa mulher poderia ter um brigadeiro, alguma coisa que satisfaz essa mulher. Isso aí, é um brigadeiro, é um doce. Alguém falou alguma coisa? E o que que ela tá? Ela tá chupando, ela tá lambendo, ela tá degustando, né? É isso que ela tá fazendo. Uma Muito coisa bem. lá da fase fálica, né? Da fase oral. Da fase oral. Muito bem. Exatamente. Quando o neném é pequenininho, logo que ele nasce, todo o prazer dele está na região oral, na boca. O nenê, ele se conecta com a mãe, ele conhece o mundo através da sua boca. Todo o prazer que ele sente está nessa região. Então, por isso que os nenês, quando são pequenos, eles sempre levam a mãozinha na boca, levam um pezinho na boca, tudo que eles pegam, eles levam na boca, porque eles estão conhecendo o mundo através dali, tá? Então, o primeiro contato que ele tem com o outro é com o seio materno, é a sucção, é o chuchar, né? Então, ali ele sacia a sua fome, e aí a gente já vai falar mais sobre isso, tá? Mas essa mulher aqui tá aí vivendo, se satisfazendo através da fase oral, né? Sentindo prazer através da boca. Comendo alguma coisa muito gostosa. Aqui, de novo, ela, tá? Degustando aí um prato de salgados, e aí ela já tá com uma posiçãozinha mais assim. O que que essas imagens estão lembrando vocês? Ó, essa aqui. Aqui a gente está vendo uma mulher mais sensualizada, sexualizada, ela tá com as unhas vermelhas, né? Ela tem a boca carnuda, ela tá olhando lá para o alto, né? O que será que ela está imaginando? O que será que essa mulher está pensando? Ela está com um dedinho na boca ali de forma muito proposital. O que está nos remetendo isso? Alguma referência de prazer na memória. Uhum. Eu acho que ela está erotizando esse momento. Vocês não acham? Ela está erotizando esse doce, esse prazer que ela está sentindo através da boca, tá? E aí, uma foto mais próxima de onde eu quero chegar. Aonde essa mulher está? Escondida. Embaixo de um edredom, que é a cama. E a cama, a gente só dorme na cama? Não, a gente não só dorme na cama. Tem mais coisas que acontecem na cama, né? E olha só como ela tá olhando ali, parece que ela tá comendo aquela coisa meio escondida para ninguém ver. Olha só, o interdito, o superego, a culpa, a vergonha, né? E ao mesmo tempo o prazer que eu tenho em estar fazendo algo escondido, né? Vejam só, gurias, a gente tá falando de comida, e o quanto só esse ato de comer, do prazer da degustação, também nos remete a outras coisas, a outras experiências, né? Vamos lá. Então, o ego, o que que ele é? Ele é um fator de ligação dos processos psíquicos. As tentativas de ligação da energia pulsional são contaminadas pelas características que especificam o processo primário, assumem um aspecto compulsivo, repetitivo e desreal. Desreal por quê? Olha só, aqui não é real, né? Aqui a gente está falando de uma representação psíquica. É uma memória, né? É algo que está me remetendo. Não é real, é simbólico, né? Então, a gente acha que as nossas atitudes, que as nossas escolhas, elas são independentes, que a gente tem autonomia completa sobre elas. Mas, na maioria das vezes, tá? A gente tem fatores externos, circunstâncias, situações que vão acontecendo, que vão nos conduzindo. Mas, tem uma influência muito grande do inconsciente nas nossas escolhas, tá? Então, o ego, ele vai fazer essa ligação aí, né? Do que é possível trazer. E aí, o que eu trouxe aqui para vocês? Olha só isso.
é a história de uma blogueira, de uma Kangaroo, tá? É uma moça que fez uma inscrição ali numa plataforma, aonde ela tem vários seguidores que pagam para acessar essa plataforma, onde eles vão assistir ela num modo online, comendo, ingerindo grande quantidade de calorias, engordando, né? E esse ato, essa exibição dela de se alimentar diante dessas câmeras, por que eles pagam? Porque eles têm um prazer erótico em estar assistindo isso, né? É um fetiche. Então, eles têm um prazer erótico, eles têm um prazer sexual em ver essa mulher ingerindo alimento e engordando, tá? Aqui, não é a única, né? Tem mais pessoas que têm esse fetiche. E aí a gente tem um parzinho aqui. A gente tem o homem que tem uma problemática bem distinta da mulher, mas que essas problemáticas, né, elas vão se complementando. E aí a gente chega nessa situação. Por que eu digo que é problemática? Porque veja só, como é que a gente se pergunta, né, como é que fica a saúde física dessa mulher, né? Até onde esse fetiche, até onde essa prática sexual que eles estão realizando, para eles isso é uma prática sexual, eles têm prazer sexual nisso, até onde essa prática sexual vai levar ela, né, em termos de saúde física, tá? Ou comprometimento social que ela tem. Então se torna uma problemática nesse sentido, né? Mas veja bem, ele tem o prazer de nutrir, de submeter o outro, né? Ali ele tem o controle, ali ela está submetida a ele. Ele dá de comer, ele tem o controle da situação, né? Parece que talvez esse homem, ele tem partes dele que ele não consegue satisfazer ou que ele não consegue desenvolver, fazer crescer, e aí ele está projetando nela. À medida que ele vê ela comer, vê ela se alimentar, vê ela crescer, ele também está satisfazendo uma necessidade narcísica dele, né? Então, essa é a necessidade dele. E ela de estar sendo submetida numa situação passiva, de receber alimento, né? E um prazer fixado e descontrolado na região oral, né? Então, aqui a gente está vendo um sintoma, né? Um sintoma desse id, dessa fixação na fase oral e desse id, desse inconsciente que vem à tona e que quer ser satisfeito. O que vocês pensam sobre essas imagens que vocês viram? Eu nunca nem tinha visto isso. Vamos Vamos lá. olhar de novo. Isso. Eu Muito quero saber estranho. que pensamento, que sensação vem quando vocês olham imagens assim. Ai, ruim de abuso, E é. pena da menina que tá comendo, não sei se é pena ou um sentimento de empatia, de enxergar ela. Meu Deus, parece que é algo que ela não controla, né? Uhum. Mais esta, né? Que essa da esquerda, assim, ela tá mais obesa. E aí a gente tem pessoas que têm compulsão alimentar, tem a bulimia, tem anorexia, tem pessoas que procuram às vezes as mentorias, né, os coachings também para ajudar no emagrecimento, né? Então, isso aqui não está tão longe assim da nossa realidade. Isso aqui é um caso muito polarizado, né? É algo que está já no limite. Ali é um problemão já. Que é um problema que já está excessivo, já está fora do comum. Mas no dia a dia a gente vê esses discursos, eu não consigo emagrecer, eu não consigo parar de comer doce, né? Eu como, não adianta, me dá aquela fome emocional, parece que eu como as minhas emoções, e quando eu termino de comer, eu me arrependo, vem a culpa, né? Aqui já não tem mais superego, meninas. Aqui já não tem mais culpa, aqui já não tem vergonha, aqui já tem uma nuance meio pervertida, né? Já está até mais erotizada, já está um caso mais avançado, né? Mas veja que no dia a dia a gente também escuta essas dificuldades voltadas à alimentação, né? Aqui a coisa já está mais gritante. Por isso que eu trouxe para vocês, porque para trazer uma maior facilidade de entendimento, né?
É muito estranho, então, para vocês. Vocês ficam horrorizadas, gera angústia, gera pena, né? Tu fica, meu Deus, que loucura, nunca vi isso, existem pessoas assim? Gera todos esses sentimentos de estranheza, né? E o que você pensa sobre as imagens a seguir? Já que tudo essa aqui é um horror, né? Mas agora vamos ver essas aqui. Ai, que linda essa mãe amamentando seu nenê. Olha só, ela de branco, né? Imaculada, pura, uma mulher ali que deu à luz, né? O milagre da vida, tá carregando seu filho no colo, tá dando de nutrir, de mamar para ele, né? Tá cuidando, tá protegendo, tá zelando. Aí já é mais bonito, né? Essa mãe, ela também, assim como aquele cara, ela também tá com o seu narcisismo renascido, né? Aquele meu eu que eu tive que reprimir quando eu cresci, que eu tive que lidar com a dura realidade da vida, algumas coisas que eu aprendi, tive que abrir mão, né? Quando o neném nasce, ai, a realeza o bebê, né? Ele pode tudo. Ele pode acordar a hora que ele quer, ele pode chorar a hora que ele quer, ele mama a hora que ele quer. E essa mãe tem uma alegria, tem um prazer em permitir isso tudo. Ela recebe os nãos da vida. Tudo bem, ela adulta receber os nãos da vida, o interdito, ter hora para levantar, hora para dormir, hora para fazer as coisas. Agora o nenê não. O nenê pode tudo a hora que ele quer. E que prazer que é para essa mãe poder proporcionar isso para o seu filho. Porque parece que é uma partezinha dela que ela está agradando também. Né? Então, a mãe, quando ela está alimentando o bebê, ela está também mexendo com as crianças, né? Com a criança interior dela. Ela está revivendo tudo isso no seu filho. Aí, o Winnicott vai dizer o quê? Que não existe mãe sem um bebê e bebê sem uma mãe. É sempre um parzinho. Né? Eles estão numa relação simbiótica. Eles são dois em um só. Né? É o narcisismo renascido dos pais ali, da mãe nesse nenê. E esse nenê, num primeiro momento, gurias, ele sente fome sim, né? Lembra do inconsciente das questões reprimidas inatas e hereditárias? Né? Ele já vem com o corpinho programado para sucção, para se alimentar. A barriguinha, no primeiro momento, dói de fome, né? Ele precisa comer. E aí ele vai lá e faz o movimento de sucção. Mas depois começa uma outra coisa chamada instauração da pulsão. Esse bebê já não se alimenta mais só por fome. Ele já começa a ter ali um prazer, uma satisfação em mamar. Lembra, eu fui no meu final de semana, eu passei com a família do meu namoradinho, né? E aí a irmã dele, ela tem um nenezinho de 7 meses, já tem o Lucas. E ela tava dando de mamar para ele assim de tarde, e aí ele mamava um pouquinho e olhava o que estava acontecendo em volta e voltava a mamar. Olhava o que estava acontecendo em volta, dava risada, interagia com as pessoas e voltava a mamar. E aí uma hora ela falou assim, viu? Isso aqui não é brinquedo não, viu? Ela já colocando um super ego ali na criança. Ah, não, filho, vou tirar a teta. Isso aqui não é brinquedo. Já colocando um limite. Mas por quê? Porque essa criança já não está mais mamando por fome. Ela está mamando por prazer. Prazer em sugar, prazer em ter o toque físico, sentir o calor da mãe, o toque da pele da mãe, né? Então, nesse momento aqui, olha a carinha desse nenenzinho aqui, ó. Apaixonado. O olhinho dele já meio fechando, né? De pleno prazer. Não é só por por nutrição, é também por prazer. E olha só essa outra imagem aqui. O que vocês olham e veem? Um nenê bem gordinho. Ai, que fofo as dobrinhas desse nenê. Mas como ele é gordinho, né? Coisa mais linda. O prazer que a mãe tem de ver, às vezes, a criança engordar. Achar que é bonita, que é saudável, que gostoso que é, né? De ver o nenê comer, sabe como ele come? Mas ele come com uma vontade, com uma fome, que coisa linda de ver essa criança se alimentar.
E olha como ele tá gordinho e fofinho. Lá nas primeiras fotos a gente estranhou, né? Aqui a gente não estranha, mas o princípio é o mesmo. Só que aqui é permitido, né? Aqui não nos gera desconforto. A pulsão aqui não é angustiante. Lá naquelas imagens é. Então lá é absurdo. Aqui não, né? Então o superego é isso que vocês estão vivendo aí. É esse estranhamento. Não, tem coisas que eu permito, tem coisas que eu não permito. Não, eu permito um casal apaixonado se beijar, né? Transar, viver ali um prazer a dois, daquela forma mais tradicional. Mas, assim, sentir prazer alimentando o outro, para mim, isso aí é um horror. Isso é tudo nosso superego trabalhando, né? O superego, ele vai acontecer, alguns teóricos vão dizer que ele vai acontecer, vai se consolidar, né, na resolução do Édipo, que eu já vou explicar para vocês o que é, e outros vão dizer não, que o superego ele acontece desde os primórdios, fases pré-edipianas, tá? O que é o superego? É uma consciência moral, é a nossa autoobservação, é a formação de ideais, né? Aquilo que a gente julga como certo, como errado, aquilo que é permitido, aquilo que não é, né? Aquilo que é legal, que é bonito, que é prazeroso, aquilo que é estranho, feio, fora do comum, loucura. Isso tudo é o superego que vai nos ditar, certo? E ele também tem uma parte inconsciente. Então, eu acredito nisso tudo. Por que eu acredito nisso tudo? Quem que me ensinou que é assim? Essa regra, quem que colocou? Onde é que está escrito? Né? Isso é passado de geração em geração. A gente chama de coletivo inconsciente, né? E quantas pessoas vivem suas vidas, às vezes, com grandes problemáticas que elas não conseguem virar a chave, mudar de atitude, porque esse superego não permite. E aí ela tem que tentar entender o porquê dessa censura, porquê desse bloqueio. Vamos fazer uma prática, uma coisa que vocês vão entender. Uma pessoa que tem dificuldade de cobrar pelo seu trabalho, ou que não consegue fazer dinheiro, pega dinheiro com uma mão e larga com a outra, né? Ele tem ali uma falta de permissão para fazer dinheiro. Então esse superego está censurando um horror, né? Então ele tem que tentar entender o que esse dinheiro significa, a representação psíquica que esse dinheiro tem, que o dinheiro tem, que o trabalho tem, né? Ele tem que entender como é que funciona a questão do gozo, do prazer, né? Por que eu não posso sentir satisfação em ter dinheiro? Por que eu não posso sentir satisfação em poder ir lá e gastar e comprar algo que eu gosto, que eu quero? Por que eu não consigo lidar com essa sensação prazerosa que o dinheiro me traz? Por quê? Porque tem alguém me barrando, e esse alguém é o superego. São as crenças que eu tenho sobre isso, né? Então, trazendo assim, talvez vocês entendam um pouquinho mais, né? E aí, eu trouxe esse slide para eu falar um pouquinho sobre o desenvolvimento psicossexual, né? Primeiro, então, a fase ali da oral, aonde eu me conecto com o outro, né? A relação simbiótica com a mãe, né? Aqui já acontece o superego. Lembra que eu falei da minha cunhada dizendo, isso não é brinquedo. Ela já está instaurando ali um supereguinho na criança. Já tá colocando um limite, né? Por isso que alguns teóricos dizem que o superego vai se instaurando até mesmo nas fases pré-edipianas. Oi? Alguém falou aí que estava com o microfone aberto, não é nada. Fica tranquila aí, cara. Isso. E aí a criança vai crescendo um pouquinho, vai se independizando, vai se individualizando dessa mãe, já vai entendendo que a mãe, ela é ela, que a mãe não está em pleno serviço dela a todo tempo, a mãe tem o pai, a mãe tem o trabalho, a mãe tem outras coisas, ela é ela, então ela já começa a comer sozinha, né? Já começa aqui algumas regrinhas, né? Que os pais vão ensinando a criança. Depois ela vai para o Édipo, olha aqui, essa criança apaixonada pela mãe, querendo contato com a mãe o tempo todo, querendo dormir ali entre o casal, né? E aí alguém precisa trazer esse interdito, mostrar que não, que essa mãe tem um esposo, que o
quarto do casal é deles, e a criança tem um espaçozinho dela, né? Vai colocando um limite ali naquela proximidade, naquela intimidade com a mãe. Essa criança aqui, ó, da foto, que tá bem carrancuda, parece que ela não tá lidando muito bem com o Édipo, né? É tipo assim, a barreira, ó, não, chega, não vai mais dormir conosco, a mãe tem outras coisas para fazer, né? Vai fazer as tuas coisas, vai para a escola, vai estudar, parece que ele não tá lidando muito bem com isso aqui, não, né? Mas é importante colocar esses limites, né? Começar a colocar o superego aqui, para que essa criança possa crescer, se desenvolver de forma saudável, e ser capaz de construir a sua própria vida com autonomia, né? Introjetar a lei, as normas, o que é certo, o que é errado, e conseguir viver aí com autonomia na sua vida e conquistar suas coisas. Se ela consegue resolver o Édipo de forma saudável, esse menino vai se distanciar da mãe, se identificar com o pai e ser capaz de conquistar uma mulher para ele, se casar um dia e ter filhos, família e filhos, né? Se ele ficar muito ligado a essa mãe, vai ser talvez um homem que não vai conseguir se conectar com outras mulheres quando crescer. Não vai conseguir se comprometer. Aí a gente tem os Dom Juan, né, que ficam com várias mulheres e não conseguem ficar com nenhuma, não conseguem se comprometer com nenhuma. Ele quer todas. Que não é que ele quer dar todas, ele não quer ninguém, ele quer a mãe, né? Ele não conseguiu se independizar, né? Então aqui é um exemplo, tá? Vamos lá. E aí tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, é para trazer um pouquinho de conhecimento teórico, né? E o inconsciente a gente consegue identificar ele aonde? Nas atitudes, nos atos falhos, mas principalmente no discurso do sujeito, né? Aquilo que a pessoa fala, como ela fala, né? Como ela fala é muito importante. A palavra, né? A palavra, o trocadilho, né? Aquilo que ela disse é muito importante. Tá? E aí, quando a gente começa a ter esse conhecimento, a gente precisa trabalhar com algumas regras, tá? É muito importante, né? Neutralidade. Eu não posso julgar, tá? Eu não posso julgar, eu tenho que ser imparcial, eu tenho que entender que a minha vida, a minha realidade é diferente da do outro, a forma como eu me construí psiquicamente é uma, a forma como o outro foi se constituindo é outra. Então, eu não posso ter um olhar de censura, eu não posso ter um superego rígido, né? E censurar o outro, e reprovar o outro, julgar o outro, tem que cuidar disso, né? Confidencialidade, né? O que é confidencialidade? Muitas pessoas não têm, às vezes procuram terapia, psicólogo, enfim, e não gostam de falar que estão fazendo análise, não gostam de falar que estão em tratamento. Eu lembro quando eu encontrei a minha primeira psicóloga no mercado, lá em 2013. Gente, eu queria morrer quando eu vi ela. O chão abrisse e me enfiasse dentro. Fiquei muito constrangida de ver ela fora do setting terapêutico. Aquilo me incomodou muito, 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 muito. Então, é confidencial. Quando ela percebeu o meu desconforto, ela me ignorou completamente, fingiu que nem me conhecia. Né? E a gente nem falou disso na sessão, porque eu não trouxe ela, não quis falar também. Me deixou à vontade. Então, é confidencial. A gente não pode falar sobre os clientes que a gente atende, a gente não pode falar sobre os pacientes que a gente atende, né, para ninguém, não pode falar tomando um café na padaria, não pode falar no ônibus, não pode falar na empresa, não pode falar em lugar nenhum. É Isso, né, confidencial. Cássia, para nós aqui que atuamos com mentoria, com terapia, somos profissionais de RH, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque perpassa pela confiança, né? Que é um valor muito importante para o nosso mentorado, cliente, paciente. Isso. Então, confidencialidade, sigilo nessas questões e abstinência. O que é abster-se? É abrir mão voluntariamente de algo. Porque eu posso até fazer um diagnóstico bem certeiro sobre o inconsciente daquela pessoa, mas eu não posso falar para ela aquilo de qualquer forma, né? Porque se eu fizer isso num tempo onde ela não está preparada para ouvir, ou onde ela não vai ter suporte, onde eu não vou conseguir dar um suporte para aquela questão, porque
Se eu falar o conteúdo inconsciente, vai gerar uma angústia, lembra? Se ele vem à tona, gera uma angústia, por isso que a gente utiliza mecanismo de defesa. Então, se eu mexer com o inconsciente, eu vou gerar uma angústia. Se eu não sou capaz de dar conta daquela angústia que eu vou provocar no outro, então é melhor eu nem falar dele. Deixa ele quietinho lá, né? Porque senão eu não vou ajudar, eu vou intensificar o sofrimento. Então, a gente tem que entender que existe um lugar, né, e um tempo certo para falar sobre essas questões. Não posso falar isso a qualquer hora e sem que a pessoa esteja preparada para escutar e sem que eu esteja preparada para dar conta daquele conteúdo, né? E aí eu trouxe, com base nesse sigilo e confidencialidade aí que eu trouxe para você, que eu falei para vocês, eu trouxe uma vinheta, trouxe um caso clínico, tá? Para compartilhar, acreditando que vocês não vão sair falando sobre ele por aí, né? Aquilo que a gente vai falar aqui vai ficar aqui. Então, não trouxe aqui, não coloquei nome, não coloquei sexo, nem idade, nada, só trouxe a situação mesmo, que é qual? Uma paciente, então, né, com depressão, com ideação suicida e automutilação, procurou a terapia, tá? Isso é a queixa principal, ela já veio para a terapia com esse diagnóstico, né, de depressão, e com essa ideação suicida e com esse sintoma de automutilação. Qual que é a queixa secundária dela, tá? Dificuldade de se posicionar, de se relacionar e falta de controle financeiro. E aí, conforme eu vou ouvindo ela, eu vou criando uma hipótese primária que talvez ela também tenha um transtorno de personalidade esquizoide, né? Uma dificuldade de se relacionar aí com as outras pessoas. Isso fomenta cada vez mais a depressão dela, né? Já procurou tratamento psiquiátrico, né? Já ficou 3 anos em tratamento, tomando medicamento, citalopram, e esse sintoma não melhorava, ela não conseguia melhorar, por isso que, e foi piorando, na verdade, né? Por isso que ela procurou terapia. E aí, investigando a vida dela, a infância, né? O que eu fui descobrindo? Eu fui descobrir que, após o nascimento, lembra da fase lá oral, né? Lá no nascimento dela, eu descobri que ela ficou, logo que ela nasceu, ela ficou 15 dias na casa da tia. Essa tia não deu de mamar direitinho para ela. Imagina um nenê recém-nascido que ficou 15 dias longe da sua mãe, né? Sem se alimentar, chorando dia e noite de fome. Olha o tamanho do desconforto que essa criança recém-nascida, né? Que nem tem ali a mente dela, o psiquismo dela constituído ainda direito, sofreu, né? E aí, quais são os objetivos do tratamento? Baixar a dose do medicamento, amenizar os sintomas de depressão, desenvolver formas saudáveis de se relacionar com as outras pessoas. E qual que é o psicodiagnóstico? A leitura do inconsciente dela, né? Na verdade, do dinamismo, né? Da estrutura psíquica e de ego superego. Qual que é o psicodiagnóstico? Marcas minêmicas de abandono, né? Imagina um nenê que precisa de todo o cuidado do mundo, ser levado para longe da sua mãe. Uma sensação de abandono, de que ninguém está dando conta de mim, né? E eu não consigo fazer isso, não consigo cuidar de mim, e o outro não está me atendendo. Então, uma marca minêmica, algo muito, algo registrado de forma muito taxativa, digamos assim, na mente dela, né? Abandono. Insuficiência do seio materno. Eu choro, e eu não obtenho ajuda, não obtenho alimento, não obtenho recursos, né? Déficit na tradução das emoções, angústia desligada. Então, muitos sentimentos, muitas emoções que ela tem também, ela não consegue traduzir, não consegue colocar em palavras, né? Falta uma representação. E tudo isso decorrente desse período aqui, nos primeiros dias de vida, que ela passou por esse trauma. Isso aqui, esses 15 dias de vida aqui, né? A maneira como foi conduzido marcou essa pessoa
para a vida toda, né? E ela acabou desenvolvendo até mesmo um transtorno de personalidade. Então, ela precisa de um tratamento, de um acompanhamento bem longo, bem extenso, para conseguir lidar com essas questões, tá? E aí, a falta de controle financeiro, e que vem também questão do merecimento. Eu não mereço ganhar dinheiro, não mereço estar bem, né? Eu sou insuficiente, eu não dou conta de mim mesma, né? O meu trabalho não dá conta das minhas contas, as pessoas à minha volta não me ajudam. Então, ela tem um baixo merecimento, onde ela não se sente autorizada ou com um valor próprio a ponto de ter uma vida boa, né? Então, tudo isso está interligado aqui. E aí, outra questão que eu trouxe, um outro caso, é um caso já voltado para organizacional, né? Para empresas. Um pouquinho aí do que a gente consegue ver, às vezes, numa entrevista de emprego, né? Para ver se aquela pessoa tem um perfil legal para aquela função, para integrar a equipe, se ela vai conseguir se relacionar direito com o gestor, com os colegas, né? Como que ela vai lidar com a pressão e com a responsabilidade que ela vai receber no dia a dia. Então, tudo isso a gente vai entrevistando também para descobrir esse funcionamento da pessoa. Então, entrevistei esses dias um candidato, olha só a história dele. Foi adotado aos 4 anos pelos avós. A mãe casou-se com outro homem e começou uma nova família. Mãe proíbe contato com o pai biológico. Atualmente possui 24 anos e não consegue dar continuidade ao curso no qual deseja se formar, né? Não namora, reside ainda com os avós, pois lhe dão barba. Lembra que eu falei que no discurso a gente tem que prestar atenção na forma como a pessoa fala? Então, olha só o que esse rapaz trouxe no discurso dele na entrevista. Eu moro com eles ainda porque eles me dão barda, né? Aqui está dizendo muito sobre a forma como ele lida com as suas vontades e com os seus desejos, né? Já trabalhou em 3 empresas de ramos diferentes, os quais não passou de um período de 4 meses. Então, é um cara que não consegue estabilidade no mercado de trabalho, nem estabilidade financeira. Ele já tem 24 anos. Daí, o que ele deseja para a vida profissional dele? Busca uma empresa que dê treinamento, um líder que dê suporte quando necessário, que cumpra com os combinados e promessas de promoções. Não tem medo de se arriscar e não tem medo de arriscar, né? E ele precisa de suporte para as funções e é mais importante que remuneração, tá? Não tem medo de se arriscar e o suporte para as funções que ele vai realizar é mais importante que o dinheiro, tá? Então, o que vocês entendem aqui? O que esse rapaz está buscando? Ele está transferindo, né? Está transferindo um conteúdo inconsciente dele para a vida profissional. Olha só, não para emprego nenhum, é muito carente de treinamentos e de suporte, tá? O tempo todo. Eu tenho um gestor que falou assim uma vez, né? Atualmente ele falou assim: se eu falar 20 vezes para a pessoa, já não é mais suporte, ela já quer que eu faça por ela, né? Então, ele está sempre ali carente que alguém vá validando e fazendo as coisas com ele. O que esse rapaz está transferindo aqui para a área profissional dele? Agora que vocês já têm aí um certo conhecimento sobre o funcionamento psíquico. Quem se arrisca? Vai lá, Cássia, que a psicóloga aqui é você. Tá bom. Então, assim, ó, isso tudo eu falei aqui na aula, tá, gurias? Veja bem, esse menino, aos 4 anos, está passando ali já pela resolução do Édipo, ele tem que se distanciar da mãe, se identificar com o pai. Esse pai foi proibido dele ter contato, então ele não tem essa referência paterna, por isso que ele precisa tanto de uma referência no trabalho e alguém que dê suporte para ele. Ele carece disso, ele está buscando esse pai. O pai também vem com uma simbologia de força, né? De alguém que vai atrás, que toma espaço, que toma território, né?
e ele não consegue fazer isso porque ele não termina esse curso, ele não permanece nas empresas, parece que não tem voz para se posicionar e para se responsabilizar. Isso tudo, por quê? Porque ele não teve essa referência paterna e ele está em busca disso. Ele está em busca disso, né? Ele ainda se coloca como uma criança que está muito, que precisa muito receber dos outros o cuidado, né? Então, por isso que ele fala dos avós que dão barda, que dão uma vida boa, que daqui a pouco passam todas as vontades. O quanto esse rapaz de 24 anos ainda está infantilizado, né? E aí, quando ele vai trazendo, trouxe na entrevista as experiências profissionais dele, a gente consegue ver muito claro isso, na forma como ele se relacionava com os gestores, a percepção que ele tem sobre essas pessoas de liderança na área profissional dele, tá? Mais importante que dinheiro é o suporte. Veja o quanto também ele não consegue se ver como um adulto que produz e que também merece esse pagamento. E tem que ser algo da altura, né? Então, ele também tem essa dificuldade ali. Aspectos comportamentais, então, baixa tolerância à frustração, baixa estima, déficit nas referências parentais, que seria um desenvolvimento, né, individual para ele. Seria trabalhar a questão da resiliência, a autorresponsabilidade, alinhar as expectativas e realidade, ajustar-se às normas e aceitar a hierarquia. Então, tudo isso tem que se trabalhar com esse colaborador aqui, caso ele venha passar no processo seletivo. Tá? E ele passou, viu? Ele passou e o gestor dele está ciente que tem que trabalhar esses aspectos comportamentais e esse PDI aqui, ó. O gestor não sabe de toda essa problemática que esse rapaz passou na vida dele. O gestor não sabe, porque lembra que o assunto é sigilo, né? Então a gente vai falando de uma maneira que ele possa entender, mas sem revelar muito do caso, né? Mas o gestor gostou das competências, é um rapaz que é inteligente, que se comunica muito bem, as experiências profissionais dele são semelhantes, na verdade não, né? Agora me lembrando bem aqui, ele mostrou muito interesse, na verdade, na atividade, ele quer aprender, ele quer crescer profissionalmente, ele quer ter uma boa oportunidade, ele mostrou muito desejo de aprender, né? Então ele encantou o gestor nesse sentido. Mas ele vem com toda essa bagagem para dentro da nossa empresa. E aí a gente vai precisar dar esse suporte para ele e fazer essa mediação, ajudar ele a se desenvolver nesse sentido. Tá? E aí na clínica acontece algo também muito semelhante, mas até mais profunda, né? Que é recuperar a memória, então, das coisas que essa pessoa viveu, aumentar a capacidade perceptiva da consciência, para acessar os conflitos por meio da transferência para procurar novas soluções. Então, à medida que o outro vai lembrando das vivências, vai entrando em contato com essas emoções, o terapeuta ele vai propondo soluções, formas alternativas de pensar, que é o que a gente chama de reelaborar, né? Ver as coisas com outros olhos, dar um novo sentido, né? Temos que possibilitar, então, uma transformação por meio do qual o analista coloca em palavras as emoções que surgem durante a experiência da sessão, que é o nomear. Lembra da paciente lá? Muita coisa que ela vive, que ela tem angústia, ela não sabe nem dizer o que ela sente, né? Então, a gente também faz um trabalho de validando as emoções, né? No sentido de, faz sentido você se sentir dessa maneira. Imagino que nessa situação você tenha sentido raiva. Imagino que nessa situação você tenha sentido medo. De você ir nomeando essas emoções para depois conseguir ajudar a pessoa a lidar com elas e a dar um novo sentido, né? Como é que faz esse trabalho? Ele acontece desde observações muito simples, que é apenas procurar dar nome a determinadas sensações confusas, né? E emoções. Interpretação, que a interpretação procura novas formas de aproximação, novos sentidos para as experiências emocionais do paciente. Então, a gente também utiliza o método da interpretação. Olha, essa situação que tu está me contando aqui é muito parecida com o que tu viveu lá atrás.
É muito semelhante, sabe por quê? E aí você interpreta essa situação do hoje com base no que a pessoa viveu lá atrás. E aí ela consegue fazer a associação, né? Então, é um pouco disso que a gente faz aí, né, na clínica. Acredito que aqui é um agradecimento, muito obrigada, e o meu contato para vocês. Agora stop share ali, gente. Stop share. Isso. Gente, vamos aplaudir essa menina. Que isso, meu Deus do céu, tu explicou até a raiz das crianças. Tu sabe que eu tava aqui, eu já passei uma mensagem para minha irmã, eu disse assim, ó, tira o meu afilhado do quarto, porque ele quer dormir com a mãe, né? Eu disse, tira ele do quarto, porque às vezes a gente não se dá por conta que tá fazendo aquilo, né? E aí a gente começa a ver. Eu lembro que a Carol tinha uns 7 anos, não, a Carol tinha uns 9 anos, e só que o pai dela faleceu com 9, tá? E daí ela foi dormir comigo, né? Daí ela tinha 11, 12 anos e não queria ir pro quarto dela de jeito nenhum, e ela tinha o quarto dela separado. E teve um momento que eu digo, chega, tu vai pro teu. Eu fico com o meu, eu tenho que ter a minha liberdade, tu tem que ter a tua, porque senão acabava se misturando demais, né? Então, e eu vi o que foi difícil, sabe? Pegar e dizer vai, até que ela aprendeu e foi. Então, precisa, né, Cássia? Eu tava vendo isso e várias coisas que tu falou que servem para mim. Então, eu gostei muito, assim, de tudo que tu trouxe. Muito obrigada aí por esse conhecimento maravilhoso. Nós vamos estar cheios de especialistas aqui durante a nossa mentoria. Mas eu quero escutar vocês, tá, gente? Quero escutar a Sil, a Rúbia, a Fernanda, a Ju e a Ana Paula também. Sobre o que leva de hoje, né, da nossa mentoria, quais são as dúvidas, buscou mais autoconhecimento, fez sentido para você? A Ana tá com a câmera aberta. Vai lá, Ana, tu vai ser a nossa vítima agora. Isso, tu consegue falar? Agora, Eu... Agora sim, pode falar. boa noite, pessoal. Boa noite. Então, me identifiquei muito com a cena da criança dando chute no pai e abraçando a mãe, porque aconteceu ontem à noite na minha casa com a minha filha. E o meu marido teve que sair da cama, porque ela estava dando chute nas costas, assim, sabe? E a mãe. Então, hoje, né, escutando o que a Cássia falou, eu disse, ó, o limite, né? E vira e mexe a gente se pega com ela na cama, né? E um tempo ela vai para o quarto dela, fica, né? Aí daqui a pouco acontece alguma coisa, fica doente, ela volta para o nosso meio. Ou ela levanta de madrugada e vai para o nosso meio. E como é que tu vai dizer não de madrugada, né? Mas no outro dia tem que, né, aprender e voltar e colocar. E ontem eu conversei, hoje de manhã eu conversei com ela, disse, filha, amanhã tu vai dormir na tua cama, tu tem o teu quarto, ela sempre teve, ela tem 3 anos. Ela sempre teve, né, o quarto dela, o espaço dela, tu vai pro teu quarto, dormir na tua caminha, o quarto do pai e da mãe, o papai tem que dormir na cama. E foi explicando pra ela, né? E porque ela dorme até as 10 da manhã, e a gente ele levanta cedo, né? 6h30, 7 horas. Daí ele falou, papai e a mãe de manhã levanta às 7 horas, tu dorme até as 10. Então, isso trouxe um fato que ocorreu ontem à noite na minha casa, e eu me identifiquei muito. Bom, E eu vou essa confessar fase, isso hoje de noite. e essa fase aí, Ana, se tu me permite falar, né, uma vez que tu trouxe essa tua experiência, essa filha está justamente passando aí pelo complexo de Electra, ela é uma menina, né? Então, Sim. não é o ético que está acontecendo, é o complexo de Electra, que a gente chama quando se refere à menina, né? E aí, ela tem essa ligação muito forte contigo ali, está querendo te distanciar do teu marido, porque ela quer somente você, né? E aí você precisa colocar um limite para ela entender que ela é uma pessoa diferente de você, individual, né? Você é o outro, então tu tem a tua vida, tem teus desejos, as tuas vontades, e que ela não dá conta de tudo isso. Hã? Né? Tu tem desejo de tem desejo de estar com teu marido, de ter um momento a sós com ele, tem desejo de trabalhar, de fazer uma academia, de sair passear, ou seja, a tua vida não se resume à tua filha, né? Não, Ela precisa ter essa noção
de que teu mundo não se resume a ela e que ela também não veio ao mundo para satisfazer os teus desejos e te dar a tua sensação de completude, Às né? vezes Porque testa todo momento. exato. E aí ela tem que assimilar isso tudo, né? Então, tu pode dizer para ela, assim, olha, filha, a mamãe tem o papai e a mamãe tem que ficar com o papai quer a mamãe, quer ter um momento a dois, a gente é adulto, a gente é casado, você é uma criança. Aí tu está trazendo para ela uma diferença transgeracional. Ela vai entender o lugarzinho dela no mundo no momento que ela... Ela Hã? tem essa questão que ela não sabe se ela é grande, se ela é pequena, porque essa transição dos 3 anos, né? Eles não sabem o que Hã? eles estão fazendo no mundo direito. E ela passou sábado e domingo, ela passou na minha irmã. Então ela estava morrendo de saudade da mamãe. Então também teve isso que aconteceu. Mas eu conversei com ela e daí, quando tu falou, eu falei, não, hoje de noite eu vou levar ela na cama dela e ela vai dormir lá na cama dela. Mas olha que legal, porque ela teve essa experiência legal de ficar longe de ti e ter outras experiências com outras pessoas em outros lugares. E aí tu Sim, poderia ter feito gancho aí, assim, ai que legal, filha, foi divertido, tu brincou, passou um tempo com a tia. Agora, claro, tá com saudade da mamãe, mas a mamãe tá aqui, né? E tu pode ir sempre que você quiser, ir lá, aproveitar a tia, brincar e depois voltar que eu vou estar aqui. isso, e nossa, e por isso que a gente faz assim a cada 15 dias, às vezes se dá uma vez o certo seria uma vez por semana, né? A gente ter o tempo de casal. Às vezes não consegue, então a gente fez proposital, né? Eu disse, não, sábado a gente vai sair. A gente saiu com um casal de amigos e ela ficou na minha irmã. Então a Uhum. gente sempre procura ter esse tempo pra gente, porque senão acaba, né? Fica ruim. É bem importante para ela, porque tu tá dando a permissão dela, Ana, para ela crescer e para ela ter prazer longe de você em outras coisas. Então, ela Claro, vai fazendo isso, ela vai ter desejo de quê? De estudar, de trabalhar, de ter as coisas dela, de ter vida além da mamãe. Isso é além muito da importante. que Ela bom. ficar nada ali na relação contigo, ela não vai, o desejo dela, né, não vai estar sendo direcionado para as outras coisas. Vai ficar muito fechado em você, né? É, Então é bem importante tu ajudar ela nessa transição, porque ela está numa transição e isso é normal para todo mundo passou por isso. E né, sim. todo mundo vai passar também os nenezinhos que nascem, né? Vão passar por isso também. E a gente tem que saber conduzir essa fase. Ai, que bom. Então, vamos lá. Obrigada, Muito, cara. Ana. Excelente, Ana. Eu acho que assim, ó, tu agora que tu tá se aprofundando cada vez mais, né, em se tornar uma terapeuta e tal, então livros, conteúdos sobre isso, sobre o aprofundamento da mente, do funcionamento, do comportamento do ser humano, eu acho que é assim fenomenal, sabe, para você se desenvolvendo cada vez mais. Eu fiquei até com vontade de fazer psicanálise com a Cássia, viu? Ela é Adorei muito, né, esse uma livro. parte. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Fernanda Rodrigues, Ju, Rúbia, Silvana, estão por aí? Boa Aliás, noite, Dias. Tudo vai bem? É comer. a Rúbia. Estou com a câmera E aí? desligada, mas estou aqui. Fica tranquila. E aí, Então, eu Rúbia? assisti toda a apresentação da Cássia, achei bem interessante, bem bacana. E a parte assim que mais me chamou a atenção, acho que até por trabalhar com isso, né? Foi a parte ali da compulsão alimentar. Eu sou nutricionista de formação já há 8 anos e tenho uma clínica de estética e emagrecimento, faço toda a parte de gestão da clínica, tenho equipe também, mas a gente se depara muito com pessoas que chegam até a gente, né, e buscam por essa ajuda e que vêm com essa compulsão alimentar, que vêm muitas vezes com bloqueios, com traumas de infâncias, crenças familiares. E que normalmente a maioria das pessoas visualizam a fuga dos problemas sendo descontados na comida, né? Então, a parte da psicanálise, a importância do psicólogo, diante do cuidado ali com a alimentação é bem fundamental, porque mexe muito com, o emocional, né? Que é o que a gente está conversando hoje. O emocional que vai refletir nas emoções externas que a gente vai acabar cometendo. Uhum. Então, é bem importante a gente
visualizar isso e a que ponto que a gente chega, né, em outros países ali, né, como você trouxe o caso da mulher sendo paga para ser visualizada, a comer, 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 comer para ser algo, né, que viralizou assim de uma maneira onde a saúde dela está sendo prejudicada, né? E aí ela não está tendo um bom desenvolvimento, mas está ganhando dinheiro através disso. Mas para ela, então, quem sabe, nesse caso, o dinheiro é mais importante. Então, são coisas que fazem a gente refletir, né? Pensar até que ponto. E, E, e eu acho e é que a legal. maioria das pessoas carregam bloqueios de infância, né? Todo mundo tem, em algum aspecto, vai respingar isso, né? Uhum. Tu sabe, E Ruby, aqui na aí, próxima. Desculpa, Cássia, já vou te abrir aqui, tá? No próximo encontro, que é segunda-feira que vem, nós vamos ter a doutora Jane Rezende. Ela é assim, uma profissional fora da curva, ela é nutróloga e É, ela crianças, ela é coach, mentora, palestrante, assim, ó, ela é fantástica. Ela, depois eu vou pegar a rede social dela e mando para vocês, vou colocar ela no grupo também. E ela vai falar sobre a química das emoções e a alimentação e o impacto da alimentação na nossa química, na química das emoções. Tipo assim, eu como, eu posso ficar mais nervoso, mais estressado, eu posso não ter mais enxaqueca, eu posso curar algumas doenças que eu tenho se eu souber fazer as combinações certas de alimentação. Então, ela dá até dica para ti, vai ser assim, você que trabalha com isso também, né? Vai ser assim sim. fantástica. Você pensa numa mulher fora da curva. Tem isso aí. total ligação, né? O que a gente ingere também vai refletir nas nossas emoções, né? Uhum. E essa parte ali que a Cássia trouxe também do exemplo do rapaz, né, que estava sendo feito toda essa avaliação para contratação. Eu mesmo me deparo com a minha equipe com vários perfis comportamentais, né? E muitos carregam alguns bloqueios, muitos conseguem ter uma interação de trabalho mais fácil, mais tranquila. Então, cada um, na verdade, se destaca de uma forma, né? Tem o seu perfil comportamental de um jeito. E ali realmente ele estava buscando por uma aceitação, né? Esse exemplo que você trouxe é um caso de um rapaz que busca por uma aceitação por não ter essa aceitação dentro de casa. Isso faz também ele se sentir talvez inferior em alguns momentos. É um rapaz inteligente, com muitos destaques, mas alguns bloqueios que ele carrega por falta, às vezes, de reconhecimento dos pais, da família, né, das pessoas com quem ele conviveu quando pequeno. Então, são perfis de colaboradores que às vezes têm que trabalhar muito mais para conseguir fazer ele performar dentro da empresa também, né? Exato, exatamente. E aí, Verdade. lembrando, né, Elias, que assim, a psicanálise ela é um estudo do inconsciente e ela é um método investigativo do inconsciente, né? Então, a gente precisa Uhum. ouvir a pessoa, fazer perguntas, se interessar pela vida dela, para entender a forma como ela foi se constituindo. Então, a questão ali do emagrecimento, né? As pessoas podem vir a comer de forma exagerada por diversas razões, né? Então, ali sim tem ali um cunho mais erótico, né? Uma questão meio que de ficar submetido ao outro e receber essa alimentação e uma fixação na fase oral, mas também tem, por exemplo, questões, às vezes, da menina, da mulher, que não lida muito bem com a sua sexualidade, e aí ela come, porque a gordura é uma proteção, né? Se eu como, eu fico com o meu corpo rechonchudo, infantilizado, eu não fico com um corpo bonito, esbelto, desejado, erotizado, então também estou me protegendo, né? Porque não consigo lidar com a vida sexual, não consigo lidar com ser objeto de desejo do outro. Então, tem várias razões pelas quais a pessoa pode desenvolver um sintoma. E aí, a gente tem que utilizar o método para tentar investigar e entender aquele comportamento, né? Tanto que a gente fala, quem faz bariátrica, por exemplo, né? Enfim,
os médicos sempre dizem que tu precisa fazer terapia, fazer um tratamento psicológico, porque tem que modificar a tua relação com a comida, porque senão tu faz a Exato. cirurgia, emagrece tudo que tu tem que emagrecer, passa o tratamento da clínica ali de estética, emagrece tudo que tem que emagrecer, e quando vê, tá engordando tudo de novo. Não muda a forma de se relacionar com os alimentos, né? A cabeça, literalmente, né? E aí vai ter descompensações porque o processo pós-bariátrico é muito drástico, né? Muito rápido. Então, se não modular a cabeça e não ter realmente um acompanhamento com um psicólogo, não vai conseguir evoluir, né? Uhum. A gente mesmo na clínica tem, inclusive, pacientes pós-bariátrica, né, já de anos atrás feito cirurgia e que hoje estão conosco por reganho, claro, não total de peso, né, mas por ter tido um aumento ali parcial e justamente por isso, por não conseguir saber lidar com as emoções, né? Não entender que precisa ter hábitos mais saudáveis, que precisa ser relacionado de maneira positiva com a alimentação, fazer as escolhas certas, né? Não é simplesmente a redução do estômago que vai solucionar os problemas. Uhum. Uhum. Isso mesmo. Muito bem, obrigada, Ruby, pela sua participação. Se Eu apaixone agradeço. pela próxima aula, tu vai adorar. Ana, tem tudo a ver Hoje com. eu tô com a câmera desligada, mas nas próximas É, aparecerei. olha o que eu vou dizer para vocês, tá? Eu atendo várias pessoas. E às vezes, eu tô agora, inclusive, com um caso amanhã com uma gestora que ela deu um desequilíbrio, tá? E aí ela tá de cama, tá tremendo, enfim, várias coisas. E assim, ó, às vezes as pessoas não se compreendem, não entendem as suas emoções, não entendem o que se passa, não compreendem que pode ser um trauma de infância, né, Cássia? É isso que você trouxe aqui, não compreende que pode ter sido. Os pais sem querer erraram, eu sempre falo, a gente tem que perdoar porque eles fizeram o melhor. A Ana não tá fazendo por mal, né, para a filhinha dela, né? Nem nós, pelo meu afilhado e tal, nem a minha mãe, meu pai fizeram por mal. Muito pelo contrário, né? Eles pensavam em dar amor, como eu dei amor para Carol. Só que como seria importante a gente ter essa clareza, né? Desde que eles eram pequenininhos, para saber exatamente como conduzir da melhor forma possível. Então, eu acho isso, gente. Eu sou apaixonada por esse tema, eu acho de uma riqueza, assim, que tem um valor inexplicável. Então, tudo que vai ser trazido para vocês, vocês vão ver, assim, que vai ser pensado com muito carinho, um trabalho bem diferenciado. Estou muito feliz de estar aqui hoje, Cássio, estou muito feliz com a sua participação também, tá? Muito obrigada. Também. Vamos ver aqui. Obrigada. Verdade. Silvana, tu tá por aí? Fernanda, Ju? Oi, Ali, tô aqui, tô Oi, Ju. escutando. Tô com a câmera desligada, mas tô aqui. Aham, que bom que você tá aqui com a Uma, ques- gente. Tô? uma questão que tu falou ali que me remeteu assim do início da tua fala foi a questão seguinte que tudo que a Cássia iria trazer, a gente podia estar lembrando de algo, né? E uma coisa que me remeteu ali depois da fala da Ana foi a questão que vem o primeiro impacto de quando a gente é criança, que a gente entende que nossos pais não são só nossos pais, né? Eles também são namorados, e coisa, e me remeteu isso na minha infância, né? E justamente foi uma questão que eu cuidei muito quando eu tive a minha filha, para justamente estar ensinando para ela qual que era o lugar dela, para saber assim, porque a gente foi criada igual a Ali falou, né? Nós fomos criados de uma forma que eles achavam correto, né? Hoje a gente já tem outros entendimentos, né? E a gente também está numa geração que a gente está pegando o que se passou, uma nova geração totalmente muito esperta, toda tecnológica, e a gente está tendo que fazer todo um equilíbrio nessa geração também, né? Para fazer esses entendimentos também, né? E uma coisa que eu percebo ali também que foi falado, que as pessoas hoje em dia elas estão tão no automático que elas não estão olhando mais para si, né? Porque a gente tem que parar de olhar e ver assim, o que eu estou fazendo de errado, o que eu posso me curar para não sair ferindo as pessoas, né? E hoje no mundo corporativo isso está muito, muito alto, as pessoas querem simplesmente dar suas opiniões
não importa o que aconteça, né? As pessoas não estão tendo mais esse equilíbrio emocional no dia de Sem hoje. filtro, né, Ju? Sem filtro, né? Uhum. Muito Sem filtro. doloroso, né? Isso. Uhum. Isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação. E assim, ó, eu Obrigada. acompanho muito empresas, né? Tu não tem noção da dor que essas pessoas estão com a saúde mental abalada, viu? A Cássia sabe quanto a gente conversa sobre isso lá no dia a dia, e assim, às vezes é um diretor que a gente tem que acalmar, às vezes é um presidente de uma empresa, às vezes é um colaborador que está lá na linha de frente, que nem a Cássia disse, que quer ser, quer trabalhar, mas não sabe se quer, né? Na verdade, esse é o. Não sabe, né? Não tem essa clareza e a gente sofre com isso. Fer, eu tenho certeza que você tem muitas contribuições. Tu sabe que a gente já conversou bastante, né? E eu queria te escutar um pouquinho sobre hoje. Então, trazendo assim para a minha realidade, eu posso me considerar hoje que eu vivi na pele muito do que a Cássia trouxe na aula de hoje. A Alessandra sabe a minha história, porque eu entrei em contato com ela, e eu procurei na comida, sim, uma forma de compensar devido à aceitação no grupo que eu me inseri. A empresa que eu estou hoje é um grande grupo, uma grande multinacional, e ela me transfere para startar outras plantas. E o grupo que eu estou hoje foi o grupo que eu mais tive dificuldade de toda a minha experiência profissional, de mais de 23 anos de gestão de pessoas e me mudando de lugares e conhecendo novas pessoas, novas culturas e novos grupos. Porém, esse grupo hoje foi o que eu mais tive dificuldade. E eu encontrei na comida uma forma de compensar. Eu não vou me estender muito, mas quando eu vim para Getúlio Vargas, que é a cidade que eu estou hoje, eu estava pós-parto, 14 quilos a menos do que eu vivi naquele momento que eu busquei a Alessandra. Então, Olha foi só. algo assim, ó, totalmente fora da minha realidade. Eu tive que. E teve muito também do que eu tenho certeza, né? Do que a gente traz de fora, porque eu trago muito aquilo que as crenças limitantes, né, que a gente aprendeu de casa, que o chefe, a chefia, a hierarquia, né, a gente tem que obedecer, né? A gente não pode se posicionar tanto. Então a gente acaba acatando. Então fez com que eu buscasse o meu prazer momentâneo, enfrentando a época da Covid, numa cidade estranha, onde é regra não poder se vincular, não estabelecer laços de amizade, e onde eu sempre tive amigos e eu estabeleci laços de amizade, então aqui eu não consegui, e eu compensei na comida. Há 2 anos atrás, não, há 2 anos atrás eu comecei a perceber o que estava acontecendo, eu não queria aceitar, né? Porque a gente se acha forte, não, eu vou conseguir. E eu voltei para a terapia é mais ou menos esse tempo, e há 1 ano, então, eu estou recuperando, me recuperando e sendo quem eu sou. Já baixei 8 quilos, mas Ainda ainda estou, mas não só a questão do peso, mas a questão da dor emocional e do sofrimento que eu tive em tentar me inserir e me fazer compreender. Então, de todas as cenas e cenários que você passou, eu consegui perceber e separar. Isso é para mim, isso é para o outro. Isso eu vivo com aquele colega gestor, isso eu passo com aquele que eu estou ajudando no desenvolvimento. Mas eu tive muito que, para eu conseguir voltar e tomar decisões e decidir a partir de agora, então é isso, eu tive que principalmente me entender o meu par, que e entendendo hoje ele, eu vejo que ele precisa muito mais de mim do que eu dele. Porque o que ele passou na infância, que é metade daquilo que tu trouxe, ainda é muito latente na vida hoje que a gente vive no mundo corporativo, sabe? Reflete muito no mundo corporativo aquilo que a gente não tratou lá atrás. Eu me considero uma pessoa muito
muito beneficiada pela vida, porque eu tive pais, eu tenho uma mãe pedagoga, então nem todo mundo teve essa oportunidade de ter a família e os pais que eu tive. Então, a minha mãe é psicopedagoga desde sempre, então já nos ensinou muita coisa que tu falou. Vocês têm que ir para o quarto, esse é o momento do pai. Eu lembro que no sábado e domingo a gente sempre dormiu no quarto, né, separado, e no sábado e domingo era o momento do pai e da mãe, né? Eles tinham Uhum. aquele momento em paz, depois ele saiu. Então, na minha vida, e eu fui muito assim, subjugada de ser uma mãe solo, onde eu saio viajar, sim, e não levo meus filhos. Sim, me dou esse luxo e tá tudo bem. Eu não deixo de ser mãe por causa disso, né? Eu imagino que sim. Mas olha só que interessante, né, Fernanda, a tua relação com a comida nesse momento, o que ela tá, na verdade, nos dizendo, né? De uma mulher muito desejosa, desejante, né, no sentido de eu quero realizar, eu quero obter coisas, eu quero crescer, eu quero ocupar um lugar no mundo, né, o sol. Você está no mundo corporativo, então você é uma pessoa ambiciosa, almeja crescimento. E aí, quando você topa esse desafio de ir para essa multinacional, olha o que tu está me trazendo no teu discurso, né? Você vai trabalhar na multinacional, né? Uma empresa grande com oportunidade de crescimento, de retorno financeiro, você quer chegar fazendo. E aí as portas não são tão fáceis assim de abrir. Não é um grupo fácil de você integrar, não é um grupo fácil de você ter engajamento, né? Eles, na verdade, estão sendo muito resistentes aí contigo, então você não consegue obter as coisas que você quer. Você quer pegar, tomar para si, ter o controle, e você não consegue isso. E aí, o que que você faz? Você come, porque a comida é mais fácil de você manipular, é mais fácil de você obter, de você ingerir, de você adquirir, né? Então, você, na verdade, quer o quê? Você quer trabalhar, você quer mostrar o teu trabalho, você quer, né, aparecer. E aí, como você não consegue, você come. Eu tô tomando, porque lembra que a comida. Lembra daquela vinheta ali, clínica que eu trouxe, do paciente que teve ali alguns dias onde não se alimentou quando era bem pequenininho e hoje não consegue ver oportunidades na vida e não consegue também ter desejo, fazer sonhos, ter uma visão de crescimento, não consegue ter sucesso no trabalho, não consegue ter controle financeiro, acredita que não é capaz, que não tem o merecimento, né? Isso também está relacionado à comida. Então, a comida, Uhum. para nesse sentido, vem com essa representação. E da minha forma, o que aconteceu comigo foi um pouco ao contrário, porque eu tinha toda essa representação lá fora, eu conseguia, eu crescia, e de repente né? Opa, eu tive Na uma verdade, barreira. você Então regrediu. eu regredi e eu também compensei na comida, de algo que eu tinha muito fácil, autonomia, poder de decisão, mas o que que eu fiz? Eu retrocedi, né? Eu Uhum. busquei Eu primeiro. imagino você assim, ó, olhando fast food ou um cardápio, pensando, ah, eu vou comer isso aqui hoje. Olha que delícia. Era toda noite. Eu vou Toda comer isso aqui, noite. isso aqui deve ser Ai, diferente, foi isso aqui isso. deve ser muito bom. Você é aquele poder de estar comprando, adquirindo, obtendo, né? E a gratificação rápida que tem a alimentação, que é um prazer instantâneo, né? Um retorno muito instantâneo. Então, E se você depois, logo depois desse retorno, também vinha a culpa, porque você falando, eu lembro de cenas que passaram na minha cabeça, no sofá, eu me culpando por aquilo, sendo que eu recém tinha comido, né? Eu não poderia ter feito isso, eu nunca fui de comer assim, isso aqui não me faz bem, mas eu fazia, para ter aquele prazer momentâneo. Mas hoje eu consegui perceber aonde que estava meu erro, né? Eu busquei ajuda, passo por terapia, eu sempre passei por terapia por trabalhar num cargo de alta gestão de empresa, mas às vezes tu acha que nem a terapia vai te ajudar. Então, o que que eu fiz? O que que eu tive que fazer? Ouvir mais a minha terapeuta, aceitar que às vezes posso
estar num lugar que não é para mim, né? Aceitar que eu mudei, vim, mas esse grupo fez com que eu percebesse e tomasse decisões que chega num ponto que os ciclos se fecham, né? Por mais que eu esteja muito tempo dando consultoria e agora eu estou na empresa, então isso para mim foi, eu não queria aceitar, né? Na Então, verdade, primeiro eu assim, tive que aceitar. vamos tentar aplicar aqui o modelo estrutural, né? Veja bem, você é um ser, uma pessoa desejante, né? Que quer muitas coisas, que quer conquistar, que ambiciona, que sonha, que vai atrás, né? Que toma espaço, enfim. E aí, isso é um mecanismo de defesa do ego chamado sublimação. Você direciona a tua libido, né? A tua pulsão, você sublima ela para coisas que é o que? O trabalho, né? O estudo, o trabalho, as produções culturais, artísticas, a própria religião. Então a gente tem o esporte, né? São tudo áreas que a gente está sublimando o nosso desejo, a nossa libido, a nossa pulsão. E aí você faz muito isso no trabalho. E no trabalho você está se frustrando porque hoje o lugar onde você está não está te proporcionando essa satisfação. E aí você está regredindo, indo para uma fase mais infantil, que é a fase oral. Então, o que eu iria te propor? Que você começasse a destinar essa tua libido, essa tua pulsão, para coisas que sim, tu vai obter gratificação, mas que vão ser saudáveis e que vão te dar o mesmo prazer que o trabalho dá. Um esporte, uma segunda graduação, um curso profissionalizante, se experimentar, se desafiar em outras áreas, dançar, não sei, uma academia, não sei, né? Pegar toda esse desejo, né? Essa energia e direcionar ela para outras coisas que tu vai obter uma sensação de realização que não seja só o trabalho e tampouco a comida, que é uma coisa tão infantil, né? Dentro desse contexto e que te colocou num lugar de regressão, que fez tu regredir de alguma forma. Isso mesmo. Obrigada, E aí, Cássia. quando tu Pode falar. falou do ego, do superego, eu tive ajuda na própria empresa, da equipe de psicologia que percebeu o meu sofrimento, a minha diretora corporativa, e ela percebeu, porque ela também sofria com esse líder um pouco tóxico, né? E a Uhum. gente, para ele não passar por um diagnóstico sozinho, várias lideranças passaram junto. Tá? Eu sou par dele, e então várias pessoas das plantas passaram porque a gente queria o diagnóstico dele. E veio o diagnóstico que ele tem um superego, vamos dizer, um ego um tanto quanto inflado, ele é ele tem traços narcisistas. E aí eu comecei a conseguir trabalhar de uma forma mais dinâmica com ele, onde ele passou a ser não um algoz, mas como se fosse a criança pequena, né? A gente sempre tem que trabalhar com ele como se fosse uma criança pequena, porque ele mesmo trouxe nessas trocas que o pai, na infância, dizia que ele comia demais e ele gastava muito o que o pai e a mãe traziam pela comida que traziam dentro de casa, eles eram muito pobres, e o pai dizia: você não vai ser nada. Então, o que ele conquistou hoje, ele não pode perder. Então, ele tem aquilo como se fosse algo que todo mundo que vem, como eu vim, ele me considerou uma forasteira, eu ia tirar algo que ele levou muito tempo para conquistar, né? E essa é uma parte, né? E aí a outra que a gente trabalha, assim, principalmente eu, que sou a gestora de pessoas, tentando entender todos os outros líderes que estão abaixo de mim, que eu ajudo a performar e desenvolver a alta performance, quais são essas crenças limitantes. Mas para trabalhar melhor com eles, eu preciso, como tu disse, eu preciso entender as minhas próprias crenças limitantes, né? Porque até há pouco tempo eu passei também por isso e eu refleti não só em mim, mas eu tenho certeza que refletiu na minha equipe de trabalho, nos meus filhos.
Então, é toda uma cascata de emoções e um círculo vicioso que, se a gente não buscar ajuda, parar. Eu já fiz bastante coisa que tu me falou, tá? Porque eu sempre fui atleta e depois eu parei. Então, assim, eu já busquei vários canais para conseguir retornar. Academia, livros, filmes, círculo de amigos. Então, eu estou fazendo esse exercício diário para compensar aquele sofrimento que, de vez em quando, eu ainda tenho no trabalho. Uhum. Gente, acho que foi fantástico aqui. Eu quero compartilhar com vocês que eu mandei umas ferramentinhas aqui para vocês manterem lá, vem da gestão das emoções, sempre treinando o silêncio proativo, para a gente pensar nas nossas atitudes, agora cada vez mais entrando num nível mais aprofundado de conhecimento, a gente consegue compreender que tudo se trata da gente, não do outro. Então, o silêncio proativo vai fazer com que a gente faça essa reflexão e consiga ser assertivo nas tomadas de decisões. Quem não fez a roda lá no Gestão das Emoções, por favor, faça a sua roda, mapeie qual emoção precisa trabalhar, toda ela aqui. Tá tranquilo para vocês essa roda, gente? Ó, dores de cabeça e musculares, dificuldade para lidar com frustração. A roda é: que nota eu me dou, que nota eu gostaria de estar. E levantar as emoções que precisam ser desenvolvidas, né? Então, faz uma vez e vai fazendo acompanhamento. Aqui tem uma explicação de cada uma das emoções para a gente saber onde a gente está, onde a gente gostaria de chegar. Tem o diagnóstico, né? Com a pontuação de cada uma das emoções, e depois tem o planinho de ação, né? Quais ações eu preciso trabalhar, que ponto e assim por diante. Tem o exemplo das emoções a serem trabalhadas, e você vai escolher as emoções ali para serem trabalhadas. Agora, durante a nossa mentoria, algo muitíssimo importante que a gente não pode deixar de fazer de jeito nenhum é esse exercício aqui. Só um minuto que tô chegando lá, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Já estamos aqui ao final para fazer o encerramento. Ó. Mudanças que você percebe em você. O que eu conquistei hoje, o que eu percebo de diferente em mim? É a tal da supervisão, da autorreflexão, todo dia. Então, hoje, né, Ana, Rúbia, Ju, Fer, Cássia, né, o que eu conquistei hoje, o que percebo de diferente em mim? Hoje, preenche isso. A Fer tá voltando aqui. Todo dia, por 21 dias, eu pulei um, Alessandra, não tem problema, continua fazendo, tá? Todos os dias, por 21 dias, você vai fazer, vai preencher só essa linha. Olha que eu não tô pedindo muita coisa para vocês não, hein? Você vai preencher só essa linha. O que conquistei hoje, o que eu percebo de diferente em mim? Todos os dias. Então, tem aqui espaço para vocês fazerem o exercício por 21 dias. Então, agora vocês fazem até na próxima segunda. E aí, vamos fazer uma avaliação na próxima segunda de como foi o exercício. E sempre treine seu eu para ser forte e maduro. Releia o texto. Então, vamos lá. Silêncio proativo. Quais emoções eu preciso trabalhar? E eu faço ações para trabalhar. E coisas que eu percebo de mudança em mim. E para finalizar, treine seu eu para o seu eu ser forte e maduro. Então você vai fazendo essas repetições, porque o ser humano ele aprende por repetição, e você precisa, por favor, fazer esse exercício por 21 dias. O que conquistei hoje? O que eu percebo de diferente em mim? Eu matriculei na academia, me alimentei diferente. Então, hoje a gente trouxe id, ego e superego, e a Cássia foi fantástica. Muitíssimo obrigada, Cássia. Agora, no próximo, vem a doutora Jane falando sobre a química das emoções. E vocês vão ver que um assunto vai conversando com o outro. E daqui 30 dias, até um pouquinho mais, vai dar, né? Porque são 5 encontros, vocês vão ver como vocês vão estar transformadas. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a gente precisa cumprir a risca, tá? Então, já deixei isso também para vocês imprimirem e fazerem um exercício, tá, Fer? Ju, Rúbia, Annelise também já sabe que sim, Ana, Silvana, para que a gente realmente se proponha. Porque, assim, eu sei que o investimento não é tão alto, tá, gente? Mas, assim, ó, pense que é o dinheiro de vocês que vocês estão investindo para vocês fazerem uma mudança que só vai ser bom para vocês. Vai ser bom para as pessoas que estão ao redor de vocês. Então, eu acho que isso é a coisa mais positiva de nós estarmos aqui. Tá combinado?
Semana que vem, todo mundo de janelinha aberta. Se quiserem escovar os cabelos, não tem problema. Mas se quiserem vir de pijama, a gente tá esperando vocês com muito amor, com muito carinho, porque a gente quer o desenvolvimento de vocês. E daqui a gente precisa sair melhor do que a gente entrou, senão não adiantou de nada. Fez sentido? Então, Muito obrigada, sentido. Cássia. Obrigada a todos. Obrigada, Ju, Obrigada, Obrigada, menina. Fernanda, Ana, Sil Boa e a noite. Dani, que teve que sair um pouquinho antes, mas semana que vem ela tá com a gente, tá bom? Valeu nossa noite? Valeu muito. Obrigada, Valeu, foi Ale. maravilhosa. Tchau, meninas. Obrigada. Fiquem bem. Tchau. Até Boa noite.